O que significa justificação pela fé? Essa é uma doutrina tão importante para os protestantes, para os evangélicos. Falamos muito sobre isso. Aquela doutrina, vamos dizer, a querida nossa, central na nossa fé. Mas o que significa? Simplesmente frequentar uma igreja, aceitar Jesus e ir para o céu, participar de um grupo pequeno, de uma célula. Vamos entender, vamos procurar compreendê-la de uma forma um pouco mais clara. Eu espero que esse vídeo ajude você. Inscreva-se e participe. Justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Falei sobre receber Jesus Cristo. Recebemos um presente de grande valor. Jesus Cristo em nós, bilhões de vezes maior do que qualquer riqueza que poderíamos conseguir neste mundo, é a presença de Jesus. É a presença de Deus próximo, em nós, presente. O Messias, o Deus presente, o Deus em nós pelo Espírito. É um presente gratuito. A palavra de Deus fala que é uma graça, vem como um presente valioso da salvação a partir do seu amor. Atos 16, 31 fala sobre isso como crer em Jesus Cristo e ser salvo, tu e tua casa. Andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de amor em aroma suave. Recebemos o presente da absolvição, da justificação dos nossos pecados e uma herança valiosa que os maiores diamantes, as maiores coleções de diamantes ou os trilhões depositados nos bancos suíços não se comparam. Receber Jesus, ter a presença de Deus dentro da nossa alma, ter Deus em nós é infinitamente melhor do que ganhar na premiação da Loto ou dirigir um Aston Martin usado pelo James Bond, construir a casa mais encantadora no condomínio de luxo da sua cidade, ou curtir férias românticas na Europa, ou ter os filhos cursando as melhores faculdades. Somente aquele que recebeu o grande tesouro poderá comprovar o que eu estou dizendo. Como falou Paulo ao rei Agripa, para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas, da luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, disse Jesus Cristo em Atos capítulo 26. Nada disso vem por algo que tenhamos feito, ou por algo que mereçamos, mas é uma graça maravilhosa, é um amor dadivoso do Pai. Do nosso Pai que tem um coração materno também, de muito carinho, muito amor por nós. Ele nos recebeu. Na verdade, nós somos recebidos. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, disse Jesus. Não pelo que eu seja, mas pelo que Deus é. Recebemos perdão, recebemos essa justiça de Cristo, o perdão integral dos nossos pecados. Isso tem a ver com essa doutrina famosa, da doutrina da justificação pela fé, que precisamos compreender muito bem nos dias de hoje, diante dos desafios contemporâneos. Perdão, justiça, estão no cerne dessa que nós chamamos a fé salvadora. Walter Grudem define justificação como sendo um ato legal, instantâneo da parte de Deus, para o qual ele considera nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, transgressões, são palavras usadas na teologia, para descrever que toda essa escuridão dentro de nós foi perdoada. E a justiça de Cristo, que é pertencente a Deus, também agora é compartilhada conosco. E ele nos declara justos à vista de Deus. Perdão e justiça são duas palavras-chave dentro da teologia protestante. São dois ingredientes fundamentais dentro das escolas de pensamento protestantes, evangélicas e da teologia cristã de uma forma geral, para falar desse princípio da justificação. Jesus é a fonte do nosso perdão e da nossa justiça. Ele é a fonte, ele é a origem do perdão e da justiça. Não algo que está em nós mesmos, mas essa é uma das enormes, das inúmeras bênçãos que são atribuídas a nós por essa fé salvadora, justificadora, que é o perdão.
perdão de Deus, a remissão, em termos teológicos, de todos os nossos erros. A graça de Jesus impacta toda a escuridão, a maldade dentro de nós, dentro da nossa sociedade. E, em primeiro lugar, esse poder, essa presença de Deus, essa luz de Deus vem sobre nós e quebra o poder da maldade na vitória de Jesus Cristo, conseguida na cruz do Calvário. A cruz é central, então, para falar sobre esse poder transformador. Além disso, justificação tem a ver com aquela desfiguração, a maldade, talvez aquilo que nós sintamos como culpa, vergonha, uma sujeira, uma poluição dentro de nós. Há uma série de termos e símbolos usados pela teologia para descrever esse escuro, essa escuridão dentro da nossa alma, essa darkness, que progressivamente é levada a conhecer a luz. E ela vem então ser transformada e nós vamos amadurecendo, vamos progredindo, vamos crescendo e nos desenvolvendo. Isso faz parte desse processo de humanidade, de humanização, em que nós vamos nos tornando mais parecidos com o Jesus humano, com os valores de Jesus, com a mente de Jesus, mais semelhantes à sua mente, ao seu coração, às suas atitudes. Além disso, em terceiro lugar, esse poder remanescente do pecado, residual da maldade, da escuridão, da sombra que está dentro de nós, ele vai sendo aperfeiçoado de tal forma que com a vida eterna, com a morte, dentro da teologia nós consideramos este elemento fundamental. Após a nossa morte, nós recebemos a luz plena e ela é completamente removida. Então, a nossa escuridão, ela se torna parte de nós mesmos, nós nos tornamos integrados e nós perdemos qualquer tipo de tensão, de desequilíbrio interno entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, com a vida eterna. Mas também, em quarto lugar, importante para a nossa conversa, toda aquela sensação de culpa, de vergonha, de ressentimento, de dor do nosso interior é aliviada pelo amor, pela graça, por essa compreensão de perdão. O perdão retira a culpa, retira o sentimento de culpa, a nossa responsabilidade interior que está aqui marcada, ela recebe então a sensação interior e a presença e a consciência de que nós somos aceitos, recebidos e amados por Deus. Eu quero destacar alguns elementos, qualidades e símbolos que a Bíblia utiliza com relação à essência do perdão. Perdão nos textos sagrados usa a expressão de contas pagas. As contas foram pagas. Isso tem a ver com perdão. Eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, disse Deus, por amor de mim mesmo. E os teus pecados não me lembro mais deles. Olha que texto interessante, de Isaías 43, verso 25. Imagine um livro de contabilidade onde débitos sejam anotados. E essa é uma expressão hebraica usada pelo profeta Isaías nesse verso. A dívida, olha que simbologia bonita, a dívida da maldade, da escuridão, da darkness dentro de você foi paga. O livro caixa foi zerado. Olha que importante, que conforto isso. Perdão também tem a ver com a expressão do pecado ser coberto, acobertado. Olha que interessante o Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto. Não há como ocultar essa sujeira da maldade ou a escuridão dentro de nós, com justificativas da nossa própria consciência, com mecanismos de defesas, com desculpas da nossa mente, com aquela meritocracia das nossas obras. Nós temos uma escuridão, temos a sombra dentro de nós, temos aquilo que a teologia chama de pecado, transgressão, e há um aspecto execrável disso. A gente pode olhar para o nosso interior, a gente cheira, às vezes, a gente sente um cheiro nauseante da maldade dentro de nós. E o texto fala que esse pecado, essa escuridão, ela é coberta, ela é perdoada. O perdão também tem a ver com uma dívida transferida. O texto de Salmo 32 também fala sobre isso. Bem-aventurado o homem ou a mulher a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Essa dívida foi transferida, é uma metáfora do comércio. Aqui é interessante, um amigo rico que acaba assumindo o título da dívida de um amigo pobre, que lá no banco tem aquela dívida enorme, e aquele amigo mais rico fala, não, eu vou cobrir toda a sua nota promissória, eu vou cobrir a sua dívida
não há agora mais dívida nenhuma com o banco. E isso, o que os textos bíblicos descrevem simbolicamente sobre o que Jesus faz na nossa alma, no nosso coração. Jesus assumiu a nossa dívida. Essa dívida é contraída por Ele. Olha que poder maravilhoso de perdão, de conforto. Deus não vai cobrar, o Criador, esse ser divino, esse ser maravilhoso que controla, que mantém equilíbrio no universo todo, Ele simplesmente me libertou dessa lei, me liberou de qualquer dívida interior que eu sinta. Talvez eu ache que Deus tem essa dívida que eu devo para com Deus, que eu tenho uma dívida para com Deus, mas os textos bíblicos e a teologia deixam claro que o Filho de Deus já esclareceu e libertou toda a sua dívida diante do Pai, do Altíssimo, do Deus Eterno. Perdão também tem a ver com o peso levantado. Olha para o texto de Oséias, capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. Ofereceremos como novilhos, ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Você sente o peso da maldade, da sua consciência, o peso do sofrimento no coração, o peso do consciente, o peso do sofrimento na mente, no coração, e você talvez carregue um fardo pesado sobre os ombros, aquele fardo que te deixa às vezes com uma sensação de cansaço ou de depressão. Essa dor interior pode ser muitas vezes insustentável. O peso é intolerável, essa carga emocional é insuportável. O que a vida cristã, o que o perdão de Deus fala é que Jesus vem aliviar essa carga, esse peso. Ele retira o fardo de sobre os ombros. Há inúmeras passagens bíblicas que falam sobre isso, de um fardo leve que Jesus traz para nós. Entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O peso é levantado. Além disso, perdão tem a ver com a nuvem escura dispersa. Esta é uma simbologia também muito interessante nos textos bíblicos. Isaías 44, verso 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Venha para mim, venha até mim. A iniquidade, a maldade na nossa alma é como uma nuvem densa, escura, tenebrosa, que sobrevoa a nossa cabeça, que escurece nossa alma. E nós não conseguimos ver a vida, não conseguimos ver a face de Deus, não conseguimos sentir a presença do amor dentro da alma, não conseguimos atravessar o mal, fazer o bem. O perdão, então, essa graça divina como uma luz brilhante do sol que transpõe as trevas, invade o céu da nossa alma. A nuvem escura foi dispersa. Perdão também tem a ver simbolicamente nos textos sagrados com a imundície lavada. Veja, por exemplo, o primeiro texto de Paulo aos Coríntios, quando ele fala: tais fostes alguns de vós, no capítulo 6, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do seu Deus. Há um espírito de segurança dentro de nós, dizendo que tudo aquilo que nós sentimos como sendo impuro, como sendo escuro, como sendo algo tenebroso dentro de nós, foi lavado, foi purificado, foi santificado. Nós podemos chegar até Deus e entender que Ele limpou. E apesar da compreensão frequentemente de que os nossos pecados sejam como escarlata, sejam vermelhos, sejam escuros dentro de nós, Isaías capítulo 1 fala sobre isso. O profeta nos diz o seguinte: eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles vão se tornar lã. Aquela sensação de leveza da lã dentro da alma, do branco, da luz iluminando o nosso coração. Fomos perdoados. Uma outra simbologia dos textos sagrados muito interessante é dos delitos foram indenizados. Então, esse é um texto muito usado quando a gente fala da doutrina, da teologia da justificação, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé, ou seja, um sacrifício no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado todos os erros cometidos. Romanos capítulo 3, verso 25. Então, quando a gente sente o
peso da maldade dentro de nós, da escuridão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Frequentemente aquilo tira o nosso sonho, ou nos dá um cansaço, ou nos mostra que nós não somos perfeitos. Os textos sagrados nos dizem que Deus indenizou todos esses erros. É como os antigos sacrifícios. Os pecados eram transferidos para uma pomba, um animal é sacrificado, um cordeiro era sacrificado, ou o bode expiatório nas religiões antigas. O nosso erro, a nossa maldade, nossa falha, nossa escuridão foi transferida para Jesus Cristo. E todo o peso desse pecado foi transferido para a pessoa, para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Simbolicamente, a Bíblia fala sobre ele ser um cordeiro. A iniquidade foi lançada nas profundezas do mar. Essa é uma simbologia muito interessante para descrever essa bondade, esse perdão, essa graça de Deus sobre nós. Veja, por exemplo, o texto de Miqueias, capítulo 7, verso 19. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Todas as nossas falhas e erros lançadas, jogadas nas regiões mais profundas, abissais, a 10 mil metros de profundidade, onde a luz do sol jamais penetra, por debaixo do poder, da força, da graça, do amor, da presença de Jesus Cristo dentro de nós. A nossa maldade não está mais nas águas claras e rasas, mas nas profundezas do Oceano Atlântico, onde Deus não cobra, ele se esquece, ele não se lembra mais. A ideia é muito interessante. Deus não está se lembrando das nossas maldades. Ele não olha para nós como alguém que está sempre se referindo, fiscalizando os nossos erros e percebe quando a gente repete, coleciona as nossas falhas como se nós estivéssemos devendo para Ele. Não, a nossa iniquidade foi lançada nas profundezas do mar. Além disso, o perdão tem a ver com a maldade esquecida. A maldade é esquecida por Deus, a maldade é esquecida. E não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheceis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade. Percebe? Não mais lembrarei dos seus pecados. Não mais lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, verso 34. Então a teologia nos ajuda a compreender que Deus, apesar de nós não termos essa capacidade de apagar nossas memórias, Deus tem. Deus tem a capacidade de simplesmente se esquecer de todas as nossas falhas. Ele não olha para nós como alguém que está constantemente lembrando da nossa escuridão. Nós vamos para a cama, nós vamos dormir, a gente fica lembrando daquilo que erra, daquilo que falha, daquilo que as pessoas devem ou não para nós. A gente não perdoa, a gente não se sente perdoado e a gente então sofre desse senso de completa incapacidade de apagar as nossas memórias. Deus, ele faz isso, ele simplesmente não se lembra. A maldade é esquecida por ele. Eu penso que parte dessa natureza do perdão foi muito bem descrita pelo teólogo Paul Tillich. A graça que nos atinge quando estamos em grande dor e desassossego é enorme. Ela nos atinge quando andamos pelo vale sombrio da falta de significado e de uma vida vazia. É aí que nós precisamos da graça. A graça e o amor de Deus nos atinge quando ano após ano a perfeição há muito esperada não aparece. Quando as velhas compulsões reinam dentro de nós, da mesma forma que tem feito há décadas, a graça nos atinge, o amor de Deus nos atinge quando o desespero destrói toda alegria e coragem. Algumas vezes, naquele momento, uma onda de luz penetra nossas trevas e é como se uma voz dissesse: você é aceito, aceito pelo que é maior do que você, o nome do qual você não conhece. Não pergunte pelo nome agora, a gente não sabe muito bem. O Tillich tem razão, há um lado muito misterioso de Deus. Talvez você descubra mais tarde. Não tente fazer coisa alguma agora. Talvez mais tarde você faça bastante. Não busque nada, não realize nada. Simplesmente aceite o fato de que você é aceito. Se isso acontece conosco, com você, nós experimentamos essa graça, o amor de Deus. Portanto, para concluir, abrace essas verdades. Jesus dizendo: eu te aceito, você é meu filho, você é aceitável,
Você e eu fomos completamente perdoados. E de acordo com Colossenses capítulo 3, e a vocês, quando estáveis nos vossos delitos, na incircuncisão da vossa carne, Deus justificou juntamente com Ele, perdoando todas as suas falhas, todos os seus erros, tudo aquilo que você sente não perdoável, irreconciliável, escuro, darkness na sua alma, Deus te deu o perdão. Deus deu um perdão não pela metade, pela totalidade, a somatória das nossas falhas passadas, presentes, pequenas, grandes, que constituem o todo da nossa essência iníqua, da nossa escuridão, foram mergulhadas nas águas tocadas pelo sangue redentor de Jesus Cristo. Justificação quer dizer isso, fomos livremente perdoados. Isso é livre, isso é gratuito, não há peso, é sem custo algum, foi pago com alto custo, não foi barato. O preço é o preço do sangue valioso de Cristo. Os pilares do universo foram alicerçados nessa teologia do perdão. O perdão de Deus é uma das maiores ações. O perdão do eterno, uma das maiores ações do divino. Não há obra mais importante na criação. Quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele disse, haja luz, acendeu o mundo, mas para os povos, raças, tribos, abarrotados de gente bastarda, abarrotado de gente ruim, mas para que os povos, as pessoas, raças, tribos do mundo inteiro pudessem ser recebidas, aceitas, amadas, perdoadas pelo Criador, eles foram perdoados por um preço altíssimo. Mas para que os povos, raças, tribos do mundo inteiro pudessem ser recebidos, absolvidos, perdoados pelo Deus eterno, Criador do universo, seu Filho Jesus Cristo precisou dar a sua vida, morrer, pagar um preço altíssimo. Nós somos irrevogavelmente perdoados, amados por Deus. Ninguém pode alterar esse fato. Na cruz de Cristo nós somos perdoados, justificados. Nem mesmo Deus alteraria esse fato. Enquanto as misericórdias, prazeres desta vida forem manifestados sobre nós, Deus tem nos dado perdão e quando nós recebemos a vida, fomos irrevogavelmente perdoados. Nesses dias complexos, de muita culpa, muita escuridão na nossa alma, de muitos sentimentos de depressão, muita tristeza, as palavras do Billy Graham talvez nos ajudem bastante. Talvez a mais gloriosa palavra da nossa língua, do nosso vocabulário, seja perdão. Perdão. Receba o perdão de Deus, sinta-se perdoado.